sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da Alamia. Esse simpósio é uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Secretaria de Saúde de Caruaru. Eu me chamo Igor Max, sou discente da Universidade Federal de Pernambuco e gostaria de apresentar para vocês nossa palestrante, a professora Vanessa Juvino. Ela que é enfermeira de formação, possui mestrado e é a atual vice-presidenta da CCIH do Hospital Regional do Agreste. Além disso, ela também é docente no quadro de professores da área de saúde da ACES Unita. A palestra da professora vai contar com o tema Prevenção das IRAs. Qualquer dúvida que vocês tiverem abaixo, vai ter aqui alguém para te responder e sintam-se à vontade. Ótimo seminário a todos! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do primeiro simpósio multiprofissional de infectologia. Eu sou Vanessa Juvino, enfermeira, mestre, atualmente trabalho na CCIH do Hospital Regional do Agreste e também sou docente da ACES Unita. Então, vamos para uma conversa bem legal sobre medidas de prevenção às IRAs. Eu peço a vocês a licença para projetar minha apresentação e, por enquanto, eu vou aproveitar o momento para agradecer à Liga Acadêmica Multiprofissional de Infectologia da Universidade Federal de Pernambuco por este convite e por permitir que a gente possa aqui estar tratando sobre assuntos tão importantes como assuntos relacionados à prevenção das IRAs. Aguarda só um minutinho enquanto eu estou aqui fazendo a projeção. Também gostaria de aproveitar o momento e agradecer à professora Eline, pelo convite também, junto com a Liga Acadêmica, né? Vocês estão fazendo aí um grande evento e estão de parabéns pelo pioneirismo aqui em nossa região, tá? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre prevenção de IRAs, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa prevenção, alguns cuidados que devemos ter, principalmente durante esse internamento, tá bom? Então, peço licença, vou passando a apresentação, tá? Ao término da apresentação, vou deixar alguns contatos, caso tenham interesse depois de fazer alguma pergunta, ficarei à disposição. Então, quando nós falamos de prevenção de IRAs, né, a primeira coisa que vem à cabeça é o que são IRAs. Aqui, neste sentido, IRAs são infecções relacionadas à assistência à saúde, se compõe um grande desafio a sua prevenção, né, dentro dos grandes hospitais ou mesmo dos hospitais de médio ou pequeno porte, né, e exigem de nós, profissionais da área de saúde, independente da área, a necessidade constante da atualização de nossos protocolos. Então, é extremamente importante que nós estejamos sempre atualizando esses protocolos. As infecções relacionadas à assistência à saúde, elas também são conhecidas como eventos adversos, né, tão trabalhados pelos núcleos de segurança do paciente e tão importantes, pois, uma vez que o nosso paciente ele adquire uma infecção, ele acaba adquirindo um problema dentro do nosso hospital. E a nossa intenção é prestar uma assistência segura, longe desses eventos adversos. Mas isso vai exigir de nós profissionais uma constante ação, uma constante atenção para com essas IRAs. Essas infecções, por outro lado, também vão elevar consideravelmente os custos no cuidado para com o paciente. Por quê? Porque quando o nosso paciente adquire essa infecção, aumenta o seu tempo de internamento, né? Bem como vai aumentar a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde. Muitas das vezes vai ser necessário que esse paciente faça uso de alguns antibióticos mais caros, né? O seu internamento vai ser prolongado, então isso deve ser muito bem refletido junto à equipe multiprofissional. Certo? Aqui, sobre prevenção de IRAs, nós vamos falar em 4 nuances. A nuance das infecções relacionadas à sonda vesical de Demora, que são as infecções do trato urinário. Nós vamos falar sobre a pneumonia. Nós vamos falar também das infecções de corrente sanguínea e das infecções cirúrgicas, né? Sempre tentando manter um foco na prevenção.
Então, para a gente poder falar dessa prevenção, vamos começar falando da pneumonia, ou seja, a pneumonia relacionada à assistência à saúde, ou seja, aquela que o paciente vai adquirir depois que já está dentro do nosso serviço. Só para vocês perceberem, nos Estados Unidos, entre 5 e 10 episódios de pneumonia estão relacionados à assistência à saúde para cada 1.000 admissões, né? 15% dessas infecções e aproximadamente 25% de todas as infecções adquiridas nas unidades de terapia intensiva, as UTIs. Então, a gente precisa estar muito atento, porque o que os nossos dados estão dizendo é que ela é uma das infecções que precisamos estar em alerta. Aqui no Brasil, a infecção por pneumonia associada à ventilação mecânica, ela tornou-se obrigatória de notificação desde 2017. Aqui estima-se, né, e essa estimativa que a gente apresenta aqui, ela provém do ano de 2017, que 11,5 dos pacientes a cada 1.000 ventiladores vão ter pneumonia relacionada à assistência à saúde, principalmente à ventilação mecânica. Então, essa taxa de pneumonia associada à ventilação mecânica, ela também pode variar de acordo com a população. Então, se o paciente tiver mais comorbidades, tiver mais problemas, ou tiver problemas pulmonares pré-existentes, essa taxa, ela pode, inclusive, aumentar mais um pouco. Mas, além disso, a gente precisa também dizer que vários estudos demonstram que a incidência dessa infecção aumenta principalmente com o prolongamento da ventilação mecânica, tá? E aí a gente precisa apontar que as taxas de ataque de aproximadamente 3% por dia durante os primeiros 5 dias de ventilação e depois 2% a cada dia subsequente, ou seja, quanto mais tempo esse paciente permanece no leito fazendo uso dessa ventilação mecânica, cada dia aumenta mais a chance dele desenvolver uma pneumonia. E aí, consequentemente, a mortalidade global nos episódios de pneumonia associada à ventilação mecânica estão variando em torno de 20% a 60%, um índice que precisa ser acompanhado de perto e precisa todos os dias ser trabalhada a prevenção. Essa pneumonia relacionada à assistência à saúde é principalmente de origem aspirativa, e aí a importância dos cuidados para com o paciente que está no leito e está também fazendo uso dessa ventilação mecânica. A principal fonte são as secreções das vias aéreas superiores, seguida pela inoculação exógena de material contaminado ou mesmo pelo refluxo do trato gastrointestinal, né? Os riscos para os pacientes internos são grandes. Dentre eles, a gente pode dizer que o fato dele estar ali internado, fazendo uso de diversos medicamentos, né? Então, isso já faz com que diminua suas defesas. O risco elevado dele ter em suas vias aéreas inoculadas com grande quantidade de material contaminado e também por si só a presença de micro-organismos mais agressivos e resistentes aos antimicrobianos no ambiente e superfícies próximas desse paciente, né? Tornando dessa forma alguns materiais já colonizados, né? Bem como o próprio paciente também. Então, precisamos estar muito atentos a esses achados. Nos locais onde se percebe uma coleta sistemática desses indicadores, e aí é super importante o papel das CCIHs, das CIRAs, independente do nome que eles estejam adotando, mas é extremamente importante esse grupo de trabalho, né? Nós podemos perceber que a incidência dessa pneumonia, ela acaba diminuindo com a introdução das medidas preventivas. Então, por isso que é importante a gente aqui estar falando agora sobre o que podemos fazer para diminuir essa pneumonia. Alguns fatores podem aumentar, né, o risco para pneumonia por assistência à saúde. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a própria colonização da orofaringe, do estômago para micro-organismos, né? A administração de agentes antimicrobianos sem critérios, a própria admissão na UTI ou a presença de doença pulmonar crônica prolongada são fatores que contribuem
para esse risco, né? Condições também que favorecem a aspiração do trato respiratório, refluxo gastrointestinal, né? A intubação endotraqueal, intubações subsequentes, e aí a importância da vigilância, utilização da sonda nasogástrica, né? Entre outros, são fatores de risco para essas pneumonias. Também existem condições que requerem um cuidado, é a questão do uso prolongado da ventilação mecânica. Dispositivos respiratórios e contato com mãos contaminadas também colonizadas, principalmente de profissionais da área de saúde, e a importância desse profissional nas suas medidas preventivas. Fatores do próprio paciente, que poderíamos dizer como extremos de idade, nutrição, né, alguma imunossupressão, sempre vão nos chamar a atenção para cuidados redobrados. Então, dentre as medidas preventivas gerais, o que nós vamos ter? A instalação de políticas e padronização, implantação e implementação, né, bem como manutenção dos dispositivos invasivos, devem ser priorizadas, né, estamos falando aqui, no caso, de pacientes com pneumonia e que acabam adquirindo essa pneumonia exatamente por conta de dispositivos invasivos. Então, o serviço ele precisa fazer esse monitoramento. O acompanhamento da execução de procedimentos deve ser proposto também até como um indicador de resultado para uma avaliação mais criteriosa, porque nós precisamos saber se aquele procedimento ele está sendo feito da forma padronizada pelo hospital, bem como também seguindo todas as técnicas corretas e assépticas, tá? Então, dentre essas medidas que nós falamos, a vigilância epidemiológica das IRAs, ela tem um dos papéis mais importantes, pois a partir dessas informações é que a instituição vai poder promover melhoria contínua, direcionando estratégias de prevenção e controle de infecções. Algo muito importante e que não pode ser deixado de lado durante essa questão da prevenção são os treinamentos e as capacitações que devem ser constantes e a cada temporada, ou seja, o treinamento ou a capacitação, quando ele acontecer, ele não pode ser pontual, ele deve acontecer e depois ser projetado um novo momento para novamente estar acontecendo, né? Um dos critérios extremamente importantes, e aí vai valer para vários tipos de prevenção de infecções no geral, e que ultimamente tem sido a nossa grande arma também contra o novo vírus do SARS-CoV-2, ou da patologia COVID-19, é a questão da higienização das mãos. O quanto tem sido importante a higienização das mãos, mas não só para esse momento, mas principalmente para todos os momentos onde precisamos trabalhar com a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a higienização das mãos tem sido e sempre vai ser, né, algo muito importante nessas medidas de prevenção. Porém, todas essas medidas faladas até agora, elas são muito no âmbito geral. A partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre as medidas específicas relacionadas a como nós devemos proceder para evitar essas pneumonias durante a assistência à saúde. Então, um dos critérios que é muito interessante é manter o decúbito elevado, entre 30% a 45%. Muitos estudos ainda estão sendo desenvolvidos, né? E aí já tem-se, inclusive nos protocolos da Anvisa, instituído a necessidade de manter esse decúbito elevado, adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea, para que a gente possa evitar acidentes de extubação sem o acompanhamento correto do profissional, ou seja, aquela extubação que o próprio paciente executa, porque ele está mais consciente e ele percebe que ele tem um tubo na boca, então ele acaba tentando retirar. Esse tipo de extubação acaba sendo um risco maior para esse paciente e, às vezes, ele vai precisar passar novamente pelo mesmo procedimento. Então, por isso que é importante que diariamente se veja
o nível de sedação e teste de respiração espontânea. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente, então a aspiração ela é extremamente importante com a técnica correta, né? Fazer a higiene oral com antissépticos, fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares e dar preferência por utilizar a ventilação mecânica não invasiva sempre que for possível, claro. Quando eu falo aqui na ventilação mecânica não invasiva, isso vai ser a critério da equipe que está acompanhando esse paciente. Se for possível adotar, que se adote. A gente entende que nem sempre é possível e muitas vezes o paciente necessita da intubação. Né? Então, por isso que a importância aí dessa equipe estar realmente acompanhando esse paciente, até para poder fazer essa análise com mais cautela e conseguir resultados mais eficazes, né? Nós também precisamos ter um cuidado com o circuito do ventilador, com a sua higienização, como o uso contínuo desse ventilador. Precisamos ter cuidados com os umidificadores, atenção a eles, ter cuidado também com todo o sistema de aspiração, né, onde muito se discute com esses sistemas de aspiração, mas o importante é que sempre se prevaleça o cuidado para com o ambiente e com o paciente, ou seja, você precisa seguir a técnica correta, aquilo que foi padronizado no seu hospital, e aí a importância desses protocolos clínicos para que possa ser executada uma aspiração precisa e que é necessária aqui para o nosso paciente. Como eu já havia dito, né, evitar a extubação não programada, ou seja, a extubação acidental e reintubação muitas vezes, né, monitoramento da pressão do cuff e cuidados com inalatórios, nebulizadores, certo? Então, eles precisam ter um cuidado especial na sua higienização. Sonda eteral, eu preciso sempre ter um cuidado quando ela estiver na posição gástrica, né, olhar se ela está numa posição pós-pilórica, então preciso ter um cuidado com essa sonda para evitar algum tipo de refluxo, se for o caso. Processamento de produto de assistência respiratória, né, aí a gente precisa observar exatamente cuidado com esses equipamentos que vão estar na assistência respiratória para com o paciente, cuidado na higienização desses materiais, materiais que devem estar esterilizados, então todo aquele cuidado a gente vai precisar ter, né, com relação ao paciente, bem como outros dispositivos que podem estar entrando em contato com esse paciente e que precisam também ter o seu monitoramento e o seu cuidado. Algumas medidas, né, relacionadas à ventilação mecânica, né, sempre que possível tentar diminuir o tempo da ventilação mecânica desse paciente, sempre é importante, certo? Quanto menos tempo de uso de ventilação mecânica, melhor para os meus índices de pneumonia por ventilação mecânica. Instalar uma estratégia protetora também da ventilação mecânica, fazer uma mobilidade precoce desse paciente sempre que possível e trago aqui as medidas de prevenção com foco na odontologia, aonde podemos perceber a importância do cuidado desta boca desse paciente no momento do seu internamento. Então, a presença de placas ou mesmo de biofilmes já presentes nessa boca podem sim estar favorecendo o surgimento depois de uma pneumonia, né? Eu devo lembrar que uma vez que o paciente está entubado, esse paciente não tem mais o reflexo de tosse como um reflexo protetor. Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado enquanto ele está ali, né, dentro do hospital, e precisamos prevenir as questões relacionadas à pneumonia. Como eu disse a vocês, a gente ia falar de pneumonia e agora a gente vai falar um pouco sobre as medidas de prevenção de infecção do trato urinário, né? Lembrando que a infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes também das IRAs, né?
e que tem um grande potencial preventivo, pois muitas vezes ela está relacionada à cateterização vesical. O diagnóstico, geralmente, ele é clínico, dá para fazer um diagnóstico precoce, né, principalmente quando se associam alguns exames complementares. Os protocolos assistenciais aqui fazem toda a diferença e os resultados das culturas nos ajudam muito no acompanhamento dos casos, como também o monitoramento diário desse paciente. Né? Sempre deve ser considerada a hipótese diagnóstica em paciente que está apresentando uma febre e que não tem um foco aparente. Então, a gente pode estar suspeitando também de uma infecção urinária com esse tipo de paciente, tá? As infecções do trato urinário, elas são responsáveis em média de 35 a 45% das infecções respiratórias, das infecções relacionadas à assistência à saúde em pacientes adultos. Então, aproximadamente de 16 a 25% dos pacientes de um hospital acabam sendo submetidos a um cateterismo vesical, de alívio ou de demora, em um momento do seu internamento. Porém, muitas vezes, né, a indicação clínica ela pode estar tanto equivocada ou inexistente, ou mesmo às vezes sem conhecimento médico. A gente precisa lembrar que por mais tempo que fique o paciente com cateterismo vesical, aumenta mais o risco dele desenvolver essa infecção pelo trato urinário. Qual é a problemática? Pacientes que acabam ficando com cateter vesical além do necessário, então passando o tempo excedente, aumentando o risco desse paciente desenvolver a infecção, né, bem como o surgimento do próprio biofilme. Então, esse surgimento do biofilme, ele acaba sendo favorável para que o paciente tenha uma infecção. Então, eu preciso estar de olho nesse paciente e com muito cuidado para o acompanhamento desses pacientes que fizeram cateterismo, principalmente cateterismo vesical de demora, que é aquele que vai passar por mais tempo, né? Então, a gente precisa criar e implementar protocolos escritos, para inserção do catéter, quando é que vai ser inserido esse catéter, quais seriam os critérios, então é importante que tenham isso bem definido nos protocolos, né, e também assegurar que a inserção do catéter seja realizada apenas por profissionais capacitados e treinados, então já alerta a gente aí de algumas necessidades, né. Eu preciso também assegurar a disponibilidade de materiais para que a técnica seja seguida com o maior rigor de asepsia possível, né, não pode ocorrer falha durante o processo da técnica, por isso a necessidade, inclusive, da capacitação, e implantar sistemas que documentem em prontuários algumas informações que são necessárias, como a indicação do catéter, quem foi quem fez a inserção, data e hora de inserção, e a retirada desse catéter. Então, é importantíssimo, né? E isso pode ser inserido, inclusive, dentro do prontuário eletrônico, que ultimamente tem sido uma grande ferramenta de apoio no acompanhamento desses dispositivos invasivos. Registrar também nas anotações de enfermagem, a prescrição médica, né? Toda a coleta de dados e implementação de melhorias relativas a cateterização, né, de vesical de demora, e assegurar a equipe treinada e recursos que garantam essa vigilância também do uso de catéter, bem como as suas complicações. Então, por isso que é importante algumas medidas, né, e que nós vamos agora discutir um pouco, como a vigilância do processo. Então, é importante que a gente estabeleça uma rotina de monitoramento e vigilância, considerando frequência desse uso de catéteres, quais são os riscos potenciais, né, estão sendo utilizados quando? Em momentos de cirurgia, em momentos de unidade de terapia intensiva, por quanto tempo? Então, existe uma necessidade do acompanhamento das indicações, inclusive, desses dispositivos pela própria Anvisa, e a gente precisa estabelecer dentro dos hospitais esse cuidado e esse monitoramento, né? Observar critérios para que tenha, assim, um diagnóstico real
de infecção do trato urinário associada ao catéter, coletar informações de catéteres dia, que vão ser muito importantes para futuros cálculos, e calcular um indicador de densidade de infecção do trato urinário também associado ao catéter. Então, isso vai ser muito importante. Como nós já prevíamos, né, a educação permanente acaba sendo um fator extremamente importante, porque eu preciso estar trabalhando com uma equipe que não só seja treinada para a execução do procedimento, mas que ela possa também realizar um monitoramento constante desse paciente que está fazendo uso desse catéter. Esse paciente que faz uso do catéter, ele precisa receber um cuidado seguro, ou seja, ele precisa saber o manuseio correto desse catéter para que ele não faça ou não incorra em possíveis eventos adversos, né? Uma estratégia muito interessante é implantar um programa na própria instituição, né, de identificar e remover catéteres desnecessários, utilizando lembretes ou ordens para interromper o uso e avaliar a necessidade de remover o catéter. Essa é uma ação muito interessante, é uma ação que envolve toda uma equipe, e quando eu tenho uma equipe muito bem treinada e capacitada, isso acaba se tornando um cuidado que vai acontecer de forma muito natural dentro dessa equipe multiprofissional, né? Como nós havíamos falado, falamos um pouquinho sobre os cuidados para pneumonia, os cuidados para infecção do trato urinário, e chegou a vez agora de falar sobre a infecção de corrente sanguínea. Nos Estados Unidos, a mortalidade atribuível a esta síndrome, geralmente, ela ultrapassa de 10%, e eu estou falando de mortalidade, né? Podendo chegar a 25% nos pacientes de maior risco. Dados de uma coorte, né, ela inclui 43 países em desenvolvimento, e apontaram uma mortalidade em cerca de 17% mais ou menos, né? Já aqui no Brasil, um outro estudo encontrou uma taxa de mortalidade voltada a 40%, entre pacientes com infecção de corrente sanguínea. E uma possível explicação para essa parte dessa diferença entre os países pode estar relacionada à etiologia dessas infecções, certo? Lá nos Estados Unidos, né, é muito difícil você encontrar nas culturas, certo? Micro-organismos gram-negativo. Já aqui no Brasil é um pouco diferente, e um dos que são mais isolados são a Klebsiella pneumoniae e o Acinetobacter spp. Então, eles são os que estão hoje se apresentando como os principais responsáveis, né? Cada um aí ocupando em média o terceiro e o quarto lugar entre as principais causas dessa síndrome, tá bom? Então, a gente, como medida de prevenção de infecção, eu preciso ter alguns cuidados. Dentre elas, eu tenho a questão das mãos dos profissionais, né? Ela hoje é o principal veículo, né, de contaminação dos pacientes. Então, mais uma vez, a importância da higienização das mãos, a importância do uso do álcool gel. Preciso também ter um cuidado, né, com a microbiota da pele desse paciente, certo? Como também o material que eu estou escolhendo, né? Então, eu preciso executar a lavagem das mãos de forma correta, e preciso, inclusive, estimular que toda a equipe multiprofissional ali existente também realize esse cuidado, tá? Quando eu vou fazer a seleção do catéter e o sítio de inserção, eu preciso ter um máximo de cuidado. Nem sempre, né, um catéter mais calibroso é o mais indicado, então eu preciso fazer uma boa avaliação clínica do paciente, para ver as condições do paciente, né, evitar, se eu já fui fazer um acesso, se eu furei o paciente uma primeira vez com aquele catéter e precisei retirar, e preciso fazer uma nova punção porque não consegui, eu devo descartar aquele dispositivo, tá bom? Pegar um novo dispositivo. Então, eu preciso ter o máximo de cuidado, além de seguir toda uma técnica asséptica para a inserção
desse catéter periférico, tá? Então, eu preciso me assegurar de que eu estou realmente executando todos os cuidados e todas as medidas de prevenção, inclusive com os catéteres periféricos. Após a inserção, escolher uma boa cobertura para poder cuidar deste catéter, então eu preciso padronizar, se for possível, inclusive no hospital, né, para que facilite o trabalho de toda a equipe. Lembrando que, quando eu falo aqui em cobertura, eu estou falando em todos os tipos de cobertura, em paciente, seja esse paciente um idoso ou uma criança, então bastante cuidado com o material que eu estou escolhendo, para que não agrida muito essa pele nessa região próxima à inserção do catéter, né? Eu tenho que lembrar, e aí vai o recado, principalmente para o paciente que é idoso. Essa pele é muito sensível, então tenho que fazer uma boa avaliação para que eu possa escolher a melhor cobertura para esses catéteres. Fazer o flanche e a manutenção do catéter periférico, então fazer capacitações sobre isso dentro da instituição, estipular isso como um protocolo interno dentro da instituição, né? E ter cuidados com o sítio de inserção. Então, se eu estou falando de catéter periférico, então, ter o cuidado quando eu estiver manipulando esse paciente, quando eu precisar que esse paciente faça algum tipo de deslocamento, então, ter o máximo de cuidado com aonde se encontra a inserção desse catéter, mesmo se for um catéter de nível central, eu preciso também ter muito cuidado com essa manipulação, tá? Não posso fazer de qualquer forma. E quando eu também for fazer a retirada do catéter, também eu preciso ter todo o cuidado de uma técnica asséptica, do mesmo jeito que foi para a introdução. Tá bom? Então, a técnica ela tem que prever do começo até a escolha, a análise, né, do que eu vou realizar até o término com a retirada do catéter. Então, é extremamente importante isso constar nos protocolos. E aí, novamente, a gente vê a educação permanente continuada como um diferencial, né, uma vez que essa equipe ela realmente está trabalhada nesse âmbito, eu consigo ter melhores resultados, né, com relação ao acompanhamento desses catéteres, tá bom? Então, quando eu falei dos catéteres, a gente viu que tinha educação permanente, capacitação, treinamento. Quando eu falei da infecção do trato urinário também, da pneumonia também. Então, hoje a gente já pode ir percebendo que uma grande medida, né, para a prevenção dessas iras vai ser esses profissionais estarem realmente com a habilidade, né, com conhecimento e principalmente terem a ação de prevenir esse tipo de infecção. E aí a gente chega para discutir um pouquinho sobre a prevenção de infecção cirúrgica, aonde estima-se que sejam realizadas entre 187 a 281 milhões de cirurgia de grande porte anualmente, né? O que seria equivalente, mais ou menos, a uma cirurgia a cada 25 seres humanos. É óbvio que vão ter seres humanos que vão fazer mais de uma cirurgia, mas só queria chamar a atenção para esse dado, né? Aonde nós podemos perceber que as infecções de sítio cirúrgico são as complicações mais comuns decorrentes de um ato cirúrgico, tá? E que ocorrem geralmente no pós-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados. Então, a infecção cirúrgica, ela acaba se tornando, né, para uma equipe um grande desafio e que é passível de monitoramento, é passível de prevenção para que ela não exista,
né? E aí a gente vai discutir exatamente um pouquinho sobre isso. Então, as infecções, né, cirúrgicas são consideradas eventos adversos, são frequentes, né, decorrentes da assistência à saúde, certo? E que algumas vezes pode resultar em algum dano físico, social ou psicológico para o indivíduo, né? A gente precisa imaginar que, uma vez que o paciente ele entra no hospital, faz uma cirurgia para tratar um determinado problema, sai do hospital com uma infecção na ferida operatória, por exemplo, dependendo de onde ocorrer essa ferida operatória, isso pode mexer inclusive com a autoestima desse paciente. Então, é extremamente importante que toda a equipe multiprofissional trabalhe em prol da prevenção desse tipo de infecção. Então, aqui novamente, nos Estados Unidos, estima-se que 150 a 300 mil, né, infecções cirúrgicas, né, são responsáveis, certo? Que existe essa ocorrência de infecção cirúrgica e dessas, 8.205 em média geram um óbito, tá certo? Então, o quanto é importante a gente realmente fazer o monitoramento dessa infecção, tá? Ela é considerada muito comum, de alto custo, certo? E uma das que são extremamente importantes e passíveis de prevenção a partir de medidas sugeridas, né, para a prevenção. No Brasil, a gente não tem muitos dados sistemáticos, né? Ainda estamos fazendo muita pesquisa em cima disso. Já despontam algumas pesquisas muito interessantes, mas aqui só para fazer uma estimativa feita pela própria Anvisa, né? Que ela ocupe aproximadamente o terceiro lugar no conjunto das infecções relacionadas à assistência à saúde e estão aí entre 14 a 16%, 14 a 16% dos pacientes hospitalizados, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito para prevenir, primeiro pensar nessa antibiótico profilaxia, para que ela seja feita de forma correta, para que ela seja administrada também de forma correta. Então, tem que ser muito bem analisado essa questão da antibiótico profilaxia. Extremamente importante. Bem como alguns cuidados que vão estar presentes, por exemplo, no pré-operatório, como o banho do paciente, né, o preparo pré-operatório ou antisepsia cirúrgica das mãos, né, a tricotomia pré-operatória, tempo de internação pré-operatório, né, analisar os fatores de risco dos pacientes, a busca de focos infecciosos no perioperatório, então aí uma boa anamnese, um bom exame físico, exames complementares, eles vão ajudar nessa busca, nessa investigação, né? E fazer a profilaxia também, que é extremamente importante, tá? As medidas de controle intraoperatória, que vão ser a diminuição da circulação de pessoal dentro do ambiente ali do centro cirúrgico, controle metabólico, preparo da pele do paciente, se for utilizar adrenos, que ele seja numa nova inserção, né? E principalmente, minha gente, a paramentação e o preparo dessa equipe que vai atuar durante essa cirurgia, né? Então, o bloco cirúrgico é um ambiente que é privativo, não deve existir grandes circulações e ele, inclusive, precisa disponibilizar para os seus profissionais de saúde uma roupa privativa, aonde a gente a utiliza exatamente como uma das medidas para diminuir as infecções hospitalares, né? Para nenhum cirurgião é interessante a infecção hospitalar estar presente no seu procedimento cirúrgico. Então, é importante a paramentação, né? Bem como a lavagem das mãos e os cuidados.
uma das medidas de controle pós-cirúrgico, né, que poderíamos relatar aqui, seria a avaliação dos curativos. Então, é extremamente importante que a ferida operatória, ela seja avaliada diariamente, ela seja aberta diariamente, seja avaliada pela equipe multiprofissional, certo? E seja discutido qual vai ser a conduta, porque essa avaliação é uma forma precoce de identificação de infecção de ferida operatória, tá? E aí a gente vem aqui para fazer algumas considerações e algumas falas que são muito importantes, né? Precisamos lembrar que as infecções relacionadas à assistência à saúde podem trazer grave repercussão para o paciente, inclusive levando a óbito, certo? Precisamos sempre estar atentos para a avaliação das múltiplas causas, e aí a importância dessa equipe multiprofissional acompanhando esse paciente. Essas infecções, elas impactam nas taxas de morbimortalidade, né, tempo de internação hospitalar e, principalmente, aumento dos custos assistenciais. E percebemos a importância de protocolos assistenciais e dessa equipe de educação permanente trabalhando, né, em conjunto com essa equipe multiprofissional. Vale ressaltar a importância, né, das equipes, das comissões de controle de infecção hospitalar ou comissão de controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, pois, a partir do seu monitoramento e acompanhamento de indicadores, eles conseguem promover modificações nesses protocolos assistenciais e ainda conseguem trabalhar em parceria com a educação permanente, fazendo um papel diferencial aí como uma grande medida de prevenção das infecções hospitalares, né? E aí a gente faz uma reflexão com vocês, lembrando que muitas vezes chamamos o paciente, né, mas eu preciso lembrar que o paciente é o amor de alguém. Aquele paciente, ele é um pai, é uma mãe, é um avô, é um filho, e é extremamente importante que a gente olhe para ele, não como um ato cirúrgico, não como um paciente que está sendo entubado apenas, mas como uma pessoa que tem uma história de vida e que tem uma família que está lá esperando por ele, né? Que consigamos olhar mais por eles como seres humanos do que como pessoas para execução de procedimento, né? Precisamos trazer mais cuidados humanizados à nossa assistência. Quando conseguimos humanizar mais a nossa assistência, com certeza trabalharemos muito bem a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. E com isso eu agradeço novamente o convite da Liga Acadêmica Multidisciplinar em Infectologia do Agreste, né? Agradeço a professora Eline pelo convite, parabenizo toda a equipe que está trabalhando nesse lindo simpósio, né? E principalmente em estarem desbravando aí esse conhecimento, trazendo vários profissionais maravilhosos para palestrar. Fica aqui meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, para quem precisar trocar alguma ideia, a gente está à disposição para conversar um pouquinho, tá certo? Eu agradeço a todos vocês serem pessoas aí que vão colaborar comigo, né, nas questões do enfrentamento das infecções hospitalares. Espero, com certeza, encontrá-los em algum momento aí da nossa vida profissional.